convidar a Graziela Aquaviva, professora do Serviço Social da PUC São Paulo, para trazer a sua contribuição aqui. Bom, bom dia a todos e a todas, né? Eu queria agradecer o convite de quem organizou o evento. Acho super promissor e importante, né? Acho que a representação aqui é bastante significativa, tem da saúde, tem da região metropolitana, tem de profissionais que estão dentro da administração, os profissionais das casas conveniadas, né? Então, acho que isso é super importante. Para quem trabalha com violência contra a mulher, toda reunião é sempre um passo a mais, não é? Eu nunca me esqueço de quando eu comecei na Casa Eliane de Gramont, a Simone Diniz, hoje doutora Simone Diniz, né, da Faculdade de Saúde Pública, ela desenhou na casa o grafite, pôs um monte de formiguinha, assim, tudo nas paredes da casa, assim, no chão da casa inteirinho. E aí eu falei para ela, nossa Simone, mas para que você pôs tanta formiguinha, né? Porque o nosso trabalho é trabalho de formiga em terra de tamanduá, né? Então parece que permanecemos. A gente dá, igual as mulheres, né? Dão um passo para poder sair da situação de violência, uns 3,5 para trás, né? Então acho que isso é uma coisa bastante importante. Olha, eu acho que pela discussão que a Márcia, não sei se preciso falar mais, sou assistente social de formação, sempre trabalhei como assistente social com violência, na vara da infância, que não era a vara de infância, eu sou antes do ECA, tá certo? Por isso que está vermelho, e não está branco. Depois eu fui para a Casa Eliane, fiquei lá 20 anos, saí, né? Cheguei um mês antes da Casa Eliane ser montada, participei de tudo, saí em 2010 aposentada, mas continuo na universidade e lá eu sou professora, supervisora de estágio, oriento projetos de TCC, sou orientadora de TCC, trabalho com oficina de formação profissional, ensinando as técnicas, habilidades para os alunos, 2º e 3º ano. Ou seja, a gente como assistente social trabalha dentro da universidade também em todas as questões. E tem mais de 10 anos que eu coordeno o Núcleo de Violência e Justiça, que é um espaço pedagógico mais aberto dentro do currículo, né, da formação de assistentes sociais, onde é possível transitar alunos de 3º e 4º ano, pensando as questões de violência e principalmente os desafios da violência para nós, assistentes sociais, né? Então, quem me conhece sabe que eu sempre tenho um veneninho escorregando, assim, né? Então, posso falar das outras áreas também, mas posso falar da minha, né? Então, no serviço social, nós, assistentes sociais, sempre, absolutamente desde sempre, trabalhamos com expressões de violência, mas não necessariamente com a violência mesma, né? Às vezes a gente toma sopa pela rebarba, não é? Então a gente fica muito mais em cima dos quesitos da política de assistência social, não é? Encaminha para o defensor, encaminha para a vaga na creche, capacita para o trabalho, encaminha para o emprego, encaminha para o abrigo, faz reuniões com as redes, mas a violência mesma, né? A gente tem uma certa dificuldade de entrar por dentro disso e trabalhar as determinações sociais da violência, as implicações que isso tem a ver com as condições objetivas da vida. Então, acho que essa é um pouco a dificuldade. Não que as outras áreas não tenham dificuldade, não é? Mas acho que eu posso falar melhor do serviço social. Eu não sei exatamente, eu não tive tanto tempo assim para preparar a fala, eu não sei exatamente se eu trouxe tudo o que vocês estão esperando da minha contribuição. Eu trouxe dois slides, duas apresentações, né? Uma mais extensa, que faz um breve resgate histórico para quem é novinha no pedaço e não consegue muito acompanhar essas discussões, e aí vai ficar disponível, o pessoal da rede acho que pode colocar
para vocês, não é? E uma outra que eu resgatei de uma conversa que eu tive com os profissionais de Itaquera numa reunião dos CRAS, da Proteção Social e da Proteção Social Especial e Básica da região de Itaquera. Eu acho que foi a Patrícia que organizou essa reunião. Então eu resolvi recuperar uma parte desse material. Me parece que hoje, pelo que a Márcia apresentou, a gente tem algumas questões importantes. Primeiro que a gente tem mais políticas públicas assumindo as questões da violência contra a mulher, né? Mas isso necessariamente não está significando articulação e maior orçamento e maior efetividade, né? Então, acho que essa é uma discussão bastante séria, acho que é uma discussão política, que acho que no trabalho de rede vocês podem pensar um pouco as questões de estratégia. Acho que uma outra questão séria é que, a partir do momento que as feministas que nos antecederam conseguiram conquistar tantos direitos, né, sociais, políticos, civis, de igualdade plena entre nós, mulheres e homens, não é? Isso necessariamente não está significando vida de fato. Está na letra da lei, mas ainda tem um distanciamento na letra de fato, na via de fato, na vida de fato. A outra questão que eu queria colocar é que o Estado, né, a partir da década de 80, ao começar a incorporar as reivindicações do movimento feminista brasileiro, acaba dando prioridade para as questões relativas à violência e as questões relativas à saúde da mulher. É claro que o programa de saúde integral Atenção da Mulher, lá do início da década de 80, tem passos largos à nossa frente da discussão da violência, porque a própria denominação do programa já fala em atenção integral, né? Já vê a mulher como um todo e não só pela parte do aparelho reprodutor. Então, acho que isso são elementos bastante importantes, né? Então, eu vou tentar colocar aqui, passar rapidamente, vou tentar, que eu não sou tão rápida assim, nem sempre sou objetiva, né? Aliás, sou muito criticada por isso. Passar um pouco esses elementos para mais para frente a gente discutir mais o que a gente poderia considerar importante. Porque me parece que hoje, na cidade de São Paulo, as experiências das casas, né, dos centros de atendimento às mulheres subsidiados por dentro da assistência social, por dentro da Política Nacional de Assistência Social, por dentro do SUAS, estão enfrentando alguns desafios do que significa efetivamente você ter a discussão da violência de gênero praticada contra as mulheres, principalmente no espaço da vida doméstica e da vida em família, dentro da política de assistência social, que não tem a incorporação do feminismo, não tem a incorporação das questões teóricas e políticas a respeito de gênero, né? Então, tem um esforço muito grande, ações pontuais. O nosso Conselho Federal de Serviço Social tem se pronunciado há alguns anos a respeito disso, mas longe disso ser uma diretriz política dentro da categoria, longe disso ser incorporado entre os 170 mil assistentes sociais que estão formados nesse país, né? Então, nós temos duas discussões, uma que é da própria categoria, enquanto assistente social, e a outra é da própria Política Nacional de Assistência Social, na hora que ela acaba sendo concretizada pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, eu vou trabalhar um pouquinho dentro disso, vamos ver se eu consigo ficar clara. Não pode falar clara, vamos ver se eu fico mais explícita, né? Eu tenho que controlar o microfone e isso aqui. Eu já falei que eu não sou tão objetiva assim, né? Bom, as meninas fizeram esse cartaz de uma tal maneira que eu não consegui tirar o nome, eu tive que colocar o cartaz aí pra... Isso aqui é... Como é que se chama? Sei lá. Segurança online, alguma coisa assim.
Ih, vai ficar escuro. Será que a cor que eu escolhi vai ficar escura? Acho que é só apagar uma pouco. Ah, é? Então, aqui eu tomei a liberdade de tomar uma foto, né? Dessa máxima Ubuntu, não é? Se a gente existe, não somos só nós, somos todos nós. Não existimos só um, né? Existimos enquanto todos existem. E acho que essa discussão, né? Enquanto tiver uma mulher vivendo alguma situação de violência, todas nós, de alguma maneira, também estamos vivendo situações de violência, né? Bom, aí eu fiz então um pouco... Dá para vocês verem, não? Mas ele falou que se apagar a luz, não... Você quer mudar meu fundo aí? Você quer mudar meu fundo e colocar tudo branco? Bom, nessa parte eu estou colocando um pouco... põe tudo branco, senão vai ficar difícil. Nessa primeira parte eu estou colocando, então, como que no Brasil a gente vai conquistando esses direitos. E prioritariamente é pelo movimento feminista, e principalmente quando as feministas, a partir do final da década de 70, principalmente aquelas que estavam exiladas, e retornam ao país e passam por um processo, né, de reencontro, de organização do que fazer no período de redemocratização, né? Então as feministas trabalharam na frente da redemocratização e na frente de pensar a conquista de direitos de mulheres nesse processo de redemocratização. Então, mesmo tendo as lutas partidárias, vai se trabalhando paralelamente. Quando é que se junta todo mundo para pensar as questões de mulheres e quando é que se divide, que vai para os partidos. Então, essa é uma questão importante. Então, é isso, né? Em termos de violência contra a mulher, as feministas... Eu vou deixar esse material disponível aí para vocês, né? Em termos de violência contra a mulher, a sociedade civil, as feministas é que acabam tendo as primeiras iniciativas de alguma forma de acolhimento e de atendimento para mulheres em situação de violência, principalmente através dos chamados SOS, né? Que é o de São Paulo, o do Rio, o de Minas e acho que o de Porto Alegre, se eu não estou enganada historicamente. Tem uma revista da Mulher número 4, chama Perspectivas da Mulher, da editora Zahar, que é absolutamente extinta. Eu tenho um volume caindo em pedaços, que eu preciso mandar fazer a capa dura, né? Aonde tem os seminários que foram realizados fazendo essa discussão do SOS, e tem o texto da Maria Helena Chauí, super importante, onde ela fala as discussões de violência contra as mulheres e coloca uma polêmica super grande na medida em que ela fala, ela tem um conceito de violência, para nós que trabalhamos com violência contra as mulheres, me parece extremamente importante, que é a discussão de quando se transforma a diferença em desigualdade, né? E ao você transformar diferença em desigualdade, você acaba estabelecendo hierarquias entre aquele que é melhor e aquele que não é, entre aquele que está acima e aquele que está abaixo. E, além de você estabelecer essa hierarquia, você também acaba definindo a relação entre os sujeitos, né? E, na verdade, o sujeito que está numa condição dominante, não é? Normalmente ele considera o outro como uma coisa e não como outro ser, como outro sujeito na relação, né? E ela vai desenvolvendo essa concepção, que depois a Safiotti vai cair em cima, discordando profundamente, não é? Principalmente pela perspectiva de que ela trabalha de que a identidade das mulheres, a identidade de gênero, é feita de fora para dentro, né? Pela heteronímia, por aquilo que nos define. Ela é filha de fulano de tal, ela é esposa do comandante, ela é esposa do médico, ela é filha do empresário, não é? Então ela pega lá a Grécia Antiga e vai trazendo para os dias de hoje. Tem uma máxima que ela coloca lá, que é a questão de que a vítima, não é? Ela teria uma condição de sujeição, né? E nesse processo de sujeição,
de alguma maneira ela estaria numa sujeição consentida, não é? E a outra máxima que ela coloca lá, que é essa da sujeição consentida, a Safiotti vai desenvolver em outros textos na década de 90 e vai desmontar essa proposta, mas ela coloca uma máxima lá, né? A violência mais do que perfeita é aquela fazer com que o seu dominado pense com a cabeça do dominador. E a violência mais do que perfeita não exige a eliminação, a morte da vítima, né? Muito pelo contrário. Precisa da sua presença, precisa da sua vida para poder fazer com que a relação de poder possa se constituir de forma abusiva. Então, apesar de a gente ter muitas diferenças teóricas e políticas com essa conceituação, de alguma maneira, nos atendimentos que a gente faz com as mulheres, a gente vê como as mulheres pensam com a cabeça do dominador. Você as orienta para pensar um plano de saída. Não, mas como assim? A senhora vai querer que eu faça boletim de ocorrência? Não, não posso fazer o boletim de ocorrência agora. Não, mas se eu entrar com uma ação judicial para pedir a pensão para as crianças, nossa, ele já falou que se eu fazer o pedido de pensão, ele me mata. Ou seja, todas as alternativas que a gente tem em termos de estratégias políticas, de direitos conquistados, você precisa fazer todo um trabalho, né, de natureza reflexiva para que ela possa ir se empoderando e reconsiderando essas questões, né? O quanto que ela paga sofrendo, ficando com ele, vitimizada, e quanto que ela pagaria, qual é o preço que ela pagaria fazendo as tentativas de saída, né? E para mim é mais ou menos tranquilo. Eu trabalhei durante muito tempo, nós todas da Casa Eliane naquele período, a gente tinha montado o Fórum Paulista de Não Violência às Mulheres, que foi de 98 até 2010. A Ivone está aqui balançando a cabecinha, lá tá. Ela é uma mulher corajosa de vir com o cabelinho todo branco. O meu, quem for no meu enterro vai estar vermelho. Só se meus cílios não me colocarem a rena, tá certo? Mas nesse período a gente trabalhou muito as questões relativas à Lei 9.099 e a gente acabou apoiando o grupo de juristas, não é, daqui de São Paulo, encabeçado pela Silvia Pimentel, a discussão dos projetos de lei que se tornou a Lei Maria da Penha, não é? E a gente sabe muito bem que uma coisa é registrar o boletim de ocorrência, outra coisa é voltar para casa e continuar vivendo com o autor da violência, tá certo? Então, entendo eu que os nossos trabalhos entram exatamente nesse meandro, né? Enquanto caminha a discussão dentro do judiciário, que uma lesma talvez ande mais rápido do que o judiciário, tem gente aqui da defensoria que talvez vai achar ruim porque eu fale, mas o judiciário de São Paulo pode implodir para fazer outro, porque, né, é uma coisa muito complicada. Então, o nosso trabalho aqui, de quem está nos centros de atendimento, nos centros de referência, é exatamente esse meandro entre ela ter o conhecimento intelectual, ela ter a inteligência intelectual, de que ela tem os direitos adquiridos, que isso foi adquirido, mas efetivamente como é que se traduz isso na vida cotidiana dela, não é? Então, aqui, e aí a Márcia já fez o prenúncio que os serviços estão desmoronando, extremamente frágeis, e aí vem uma frustração enorme dos profissionais que trabalham no serviço, porque acreditam que estão fazendo muito pouco e que não estão conseguindo dar fim a essa história. Eu diria que não. O que a gente faz tem razão de ser. Bom, mas aí é isso. Eu estou colocando aqui, então, a questão das feministas. E aí eu pontuei um pouco e depois eu desenvolvi mais para frente que, na verdade, no movimento de fazer pressão para o Estado, para que o Estado incorpore direitos das mulheres e os transforme em políticas e serviços, ao mesmo tempo as feministas, no processo do movimento social organizado ou fazendo parceria com alguma forma do governo, participou de toda a década da mulher de 75 a 85, né? Então tá ali.
da década da mulher de 75 a 85, a primeira Conferência das Mulheres do México em 75, depois a quarta Conferência Mundial em Pequim em 95, né? A gente participou de todo esse processo. Da primeira conferência acabou saindo a CEDAW, não é? A Convenção contra todas as formas de eliminação e violência praticada contra as mulheres. Aliás, eu acho que enquanto proposta de rede, o documento da CEDAW deveria ser referência e deveria se pegar os relatórios que o Brasil tem que encaminhar para a ONU, né? Das avaliações de 5 anos e 10 anos, e a partir daqueles relatórios também ter uma referência de como se faz o monitoramento das questões da violência contra a mulher, né? Acho que isso é uma questão super importante para pôr em prática a CEDAW, porque na verdade é ela que ainda nos orienta a pensar todas as formas de eliminação contra qualquer violência praticada contra as mulheres e não só violência doméstica. A Conferência Mundial dos Direitos Humanos em 93, ela foi definitivamente importante, né? Porque existia uma campanha no começo dos anos 90 que o Movimento Internacional das Mulheres colocou essa máxima: sem as mulheres os direitos não são humanos, né? E foi a discussão para a conferência onde o Brasil participou efetivamente. E é nessa conferência que se reconhece que violência sexual e violência doméstica contra as mulheres é violação internacional de direitos humanos. Que é uma coisa que necessariamente a gente não trabalha dentro da Lei Maria da Penha, né? Porque talvez ela pudesse ter mais vigor se a gente usasse mais. Até tem lá o artigo, toda violência é violação de direitos humanos, mas se isso fosse mais exigido em termos de Estado brasileiro para a execução da Lei Maria da Penha, né? Porque o Brasil pode ser denunciado em função dessa violação. A questão da violência sexual, extremamente importante para as mais jovens. Não sei se todo mundo lembra, mas a Guerra da Bósnia e da Herzegovina, né, 1990, foi definitiva, porque 120 mulheres de uma cidade, de uma região, foram estupradas por mais de uma semana por pelotões dos soldados contrários para poder engravidar e produzir crianças híbridas, né, entre os cristãos e os muçulmanos lá daquela região do leste europeu. E essas mulheres pediram para o Papa João Paulo II para elas poderem, porque elas voltaram para casa depois, não é? Uma parte delas não foi aceita pelas famílias, e elas pediram para o Papa autorizar o aborto, e ele disse que não, né? Mulheres que foram ser viciadas diariamente, e a partir daí esse fato político acabou levando então que qualquer forma de violência sexual, violação de direitos humanos em situação de guerra, que se a gente for pensar a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Camboja, a Guerra do Vietnã, a forma como as mulheres foram utilizadas em situações de violência sexual, né, isso nunca foi crime de guerra, né, nem violação de direitos humanos. Então essa conferência ela acaba sendo importante, ela acaba orientando a Convenção do Belém do Pará, não é? Que é essa que vai nortear toda a concepção de violência para nós, e depois a Conferência de Desenvolvimento Humano em 94, tá? Então, isso só para dizer que na Política Nacional de Assistência Social deveria pelo menos recuperar todos esses acordos assinados e ratificados pelo governo brasileiro, e como é que isso poderia ser traduzido para dentro da assistência social, considerando que a proteção especial trabalha a violência como violação de direitos humanos, né? Essa trajetória a gente não tem dentro da política de assistência. Quando a gente estuda com outra profundidade, né? Agora, estamos falando da violência doméstica contra as mulheres, cuidada dentro da Política Nacional de Assistência Social. Então, ela tem que fazer alguns intercâmbios, algumas articulações, né? Bom, aí, no mesmo período, então, as feministas conseguiram, aqui para São Paulo, o Conselho Estadual da Condição Feminina em 83, acho que o de Minas Gerais
é o mesmo período, é 82, uma coisa assim. Os conselhos estaduais de Minas e São Paulo são anteriores ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que ele só vai chegar em 95. Em 85, a primeira delegacia da mulher em 85, a primeira casa-abrigo com vida em 86 e o PAISME lá em 83. Isso para não colocar outras questões, né? Bom, aí dentro dessa década vai se dando visibilidade política, né? As mulheres em situação de violência. As mulheres se organizam para participar da Constituição Federal. Eu pareço risco no disco, porque eu falo isso, acho que desde quando a Política Nacional de Assistência Social começou a ser aprovada, discutindo com as então coordenadoras da Coordenadoria da Mulher da cidade de São Paulo, né? Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. E hoje a gente parece que tem um pouco o rescaldo dessa situação. Na hora que as feministas vão para a Assembleia Constituinte, não é, em 86, elas conseguem conquistar, né, em termos da correlação de forças, a igualdade de direitos para homens e mulheres. Mas a violência doméstica praticada contra as mulheres, que elas já estavam denunciando desde o final da década de 70, para quem não lembra, do final da década de 70 até 84, a gente vai ter os crimes bárbaros da Leila Diniz, no Rio de Janeiro. A gente vai ter o da Eliane de Gramont, aqui em São Paulo, pelo Lindomar Castilho. E eu acho que a gente tem um de Minas, que foram 3 feminicídios, né? Na época não foram declarados dessa maneira, mas tem todas as características de ser femicídio, não é? E foram esses 3 fatos que então fez com que o movimento começasse a trabalhar para dar visibilidade política à violência praticada contra as mulheres, especialmente a questão da violência doméstica. Quando chega lá na Constituinte, na hora de fazer essa discussão, elas levam todas essas discussões, mas a violência doméstica acaba entrando para o conjunto de todas as violências praticadas entre os sujeitos da vida em família e da vida doméstica. Não houve nenhum destaque para as mulheres desde a Constituição Federal e assim está até hoje, tá certo? E aí tem lá aquele orçamento de 0,8%, tá certo? Então, para mim, o nascedouro está aqui. O artigo 226 da Constituição, aonde vai colocar todas as questões relacionadas, família, criança, adolescente, jovem e idoso. Percebam que tá por geração, né? Mas não tem nada definido de sexo e raça, tá? E aí vai lá, família baseada na sociedade, tem lá discussão, e aí, como é que eu tenho que mexer aqui? Eu tenho que apertar? O último lá, não é para mudar. O último parágrafo, o parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um que as integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Nós estamos lá, certo? Não tem nenhum destaque, apesar de que entre as pessoas adultas, mais de 62% são as mulheres que vivem em situação de violência, né? Na relação adulto-criança, as mulheres são as maiores agressoras das crianças, né? Isso acontece em qualquer estatística nacional. Dilema, desafio, qualquer coisa que a gente queira conceituar, é uma situação que a gente precisa discutir. Isso é reprodução da violência de gênero, da lógica do galinheiro, que a Safiotti fala. Como é que é isso? Então, como é que a gente trabalha essa questão? Bom, agora eu vou passar mais rápido, que acho que eu já falei muito tempo, ó. Então, falando então dos fragmentos da história da política de atendimento às mulheres em situação de violência, a gente tem que no Brasil é só na Constituição Federal e depois no Plano Nacional de Direitos Humanos, em 96, é que a gente vai ter, e no Plano Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, que a gente vai ter um artigo que fala que o Estado é responsável por vítimas de violência. Coisa que, se a gente pegar a Ásia,
Estados Unidos, Europa, as políticas de atendimento a vítimas de violência são decorrentes principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então a gente não tem nem sequer o conceito incorporado de ter uma política especial para atendimento a vítimas de violência, né? Isso vai ser colocado na proteção especial da assistência social, que é prioritariamente para quem vive até 3 salários mínimos. E quem tem 3 salários mínimos e meio, quem tem 4, o Estado faz o quê, né? Que acho que essa é uma conversa, né? Que a gente sempre brigou com os abrigos, que não pode receber as mulheres com menos de 3 salários mínimos, mesmo que ela esteja em situação de risco de vida, não é? Então, para ela, o risco de vida não é a mesma coisa que as outras mulheres, que essa é uma discussão complicadíssima na assistência, como é que você trabalha com esses critérios e como é que você trabalha com os critérios da faixa de renda, não é? Se a gente assinou todas aquelas convenções internacionais de direitos das mulheres, né? Como é que a gente lida com isso? Bom, aí no Brasil a gente vai ter ainda a Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o São Paulo, Programa Estadual de Direitos Humanos, e aí começam, para a década de 90, as iniciativas absolutamente pontuais de municípios e estados assumindo trabalhos relativos à violência contra a mulher, né? Sem falar, gente, que é assim, né? Saúde e assistência e a próprio sistema de segurança e justiça sempre trabalhou com mulheres vítimas de violência. Absolutamente sempre. Estamos aqui falando em termos da hora que se começa a definir política pública, né? De quais são os elementos que vão definindo política, não é? Então, não que nunca se trabalhou com isso. Não, sempre se trabalhou com isso, não é? Sempre, absolutamente sempre. Bom, aí tem uma questão que eu trabalhei um pouco na minha dissertação de mestrado, onde eu analisei a Casa Eliane de Gramont, se era realmente uma política, né, pública ou não. Ou se ela pontuava sinais, né, de que poderia ser utilizada como uma política pública. Na retomada de quando a gente faz esse histórico, né, de apropriação das conquistas feministas, e elas começam a exigir que o Estado tome as primeiras iniciativas, ainda na década de 80, a gente não tem nenhuma legislação, é o Código Penal, que trabalha com lesões corporais, homicídio, lesão corporal leve, grave, intencional, não intencional, né, aquela coisa toda. E aí a gente começa a montar a delegacia e aí começam os primeiros serviços. Então, na minha interpretação, ainda para a década de 80, não sei se ainda a gente acaba tendendo ou escorregando para essa tríade, que eu estou considerando uma tríade perigosa, né? A criminalização da violência praticada contra as mulheres, mas a legislação era a mesma para a década de 80, diferente da Lei Maria da Penha, que trabalha dentro da perspectiva de ação afirmativa. O serviço social começa a trabalhar nas delegacias de defesa da mulher, né? Depois ele é retirado em 90. A última assistente social a retirada das delegacias, acho que é de Santo André ou São Bernardo, na década de 90, não é? Muita crítica em cima da categoria, principalmente porque tudo aquilo que o delegado não conseguia, a delegada não conseguia resolver, ou porque a mulher estava chorando, ou porque ela entrava em desespero, ou porque ela se mostrava insegura, mandava para assistente social, né? E a assistente social, por vezes, incorria na questão de chamar o agressor para fazer mediação. Certo?